Eu amo, eu cuido. Oito horas 10 minutos em Campos. De volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM. Hoje, sexta-feira, dia 6 de maio de 2022. O oferecimento do programa de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição na região, e Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Programa de hoje, recebendo essas mulheres fantásticas, maravilhosas, jornalistas que, sempre antenadas, nos trazem aí uma supervisão, né, uma visão mais ampla no olhar feminino da política brasileira, da política regional, da política local, conforme já falamos. E esse bloco agora, a gente fala sobre a política estadual. A polarização parece que tomou conta dessa eleição, tanto na nacional, que aí vai ser no próximo bloco, mas também me parece que desse atual cenário dessa corrida ao Palácio Guanabara, também meio que polarizada, entre Marcelo Freixo e Cláudio Castro. Inclusive a última pesquisa demonstra bem isso. O Marcelo Freixo tem 22 pontos, o Cláudio Castro tem 18 pontos. E aí surge a necessidade ou a intenção da terceira via, e é isso que a gente quer saber. Como que é para vocês, da opinião de vocês, essa questão da ausência de uma terceira via na política estadual também? O Rodrigo Neves, que é ex-prefeito de Niterói, já esteve conosco aqui, do PDT, aparece com 7 pontos. O Eduardo Serra, do PCB, aparece com 5 pontos. Ciro Garcia, do PSTU, com 4 pontos nessa pesquisa. O Felipe Santa Cruz, com 3 pontos, né? E o Paulo Ganimi, com 2 pontos. Então, há uma distância bem grande dos dois primeiros colocados, o que indica essa polarização neste momento. E como que vocês veem essa falta de uma terceira via aqui no estado do Rio de Janeiro, e esse cenário atual que vocês veem, essa polarização entre o Freixo e o Castro? Começo com a Júlia Maria, por favor. Se a gente estava falando aqui sobre o problema que a gente tem, a crise de confiança do eleitor no voto que ele dá e na validação do voto que ele dá, acho que as últimas eleições, os últimos governadores do estado do Rio de Janeiro, acho que simbolizam isso melhor do que qualquer outro cenário no país inteiro, porque a gente tem um histórico de problemas sérios envolvendo vários ex-governadores. E essa pesquisa Datafolha, né, acho que foi mês passado, foi 7 de abril, que dá um empate técnico com uma grande vantagem para o Freixo. São dois candidatos que têm um desafio especial para o interior. O Cláudio Castro desconhecido até pouco tempo, não tem um histórico de militância política no estado do Rio de Janeiro, mas com a máquina, sendo governador, tem aproveitado essa condição para fazer as incursões no interior e se fazer conhecer. O Freixo também é mais capital, mas com a força de partidos e de uma estrutura de esquerda, com a vantagem de Lula no cenário nacional, que tem ajudado a gente não pode dizer que tudo indica que você tem um cenário de segundo turno entre essas duas forças, porque a gente volta e vê a eleição do Witzel e diz: a gente não pode prever nada na eleição do estado do Rio de Janeiro, porque ninguém imaginava uma situação daquela. Mas eu acho que nessa eleição do estado do Rio de Janeiro, a campanha vai ter uma importância gigante para que essas candidaturas que estão aparentemente sem chance de se transformar numa terceira via em tempo hábil, que se amplie o debate, que se faça o debate. A gente precisa discutir o estado do Rio de Janeiro.
independente do resultado das urnas, que vai ser ou no Cláudio Castro ou vai ser no Freixo, muito provavelmente, se a gente não tiver um segundo efeito Witzel vindo do nada aí, acho difícil repetir, mas debater o Estado do Rio de Janeiro, debater a política estadual e fazer o eleitor retomar essa confiança no voto que dá para o governador é extremamente importante. Eu acho que se tem desmotivação para o voto de um modo geral, a de governador do Estado é uma coisa muito... o Brasil inteiro sabe o exemplo que é o Estado do Rio de Janeiro, de desfechos trágicos aí de histórias de ex-governadores e governadores ainda no mandato enfrentando problemas sérios, com justiça, questões criminais. E o debate vai ser muito importante. Rodrigo Neves é um bom quadro, tem o Felipe também aí despontando. É uma eleição que tende a ter segundo turno, e aí vão ocorrer as alianças, que são válidas. O segundo turno, uma eleição de 2 turnos é uma coisa ótima, não tão antiga no Brasil, mas porque você tem essa condição de você, no segundo turno, fazer as alianças, claro que alianças decentes, com interesses republicanos, e debater e retomar a confiança do eleitor. O maior desafio do Marcelo Freixo e do Cláudio Castro, cada um com sua especificidade, o Freixo como político no Estado do Rio, é mais conhecido que o Cláudio Castro, mas ele tem a vantagem da máquina para poder estar abrindo os caminhos dele e fechando os apoios. Mas, independente do resultado que a gente tenha lá, o debate durante a campanha, de discutir o Estado do Rio, sabe, de abrir a situação do Estado, mostrar a situação do Estado, mostrar a situação do interior, a necessidade de fortalecimento da região, eu acho que assim, é muito importante nesse processo. O eleitor fluminense precisa voltar a acreditar que a gente possa estar vivendo o Estado. O Estado do Rio tem muitos problemas, tem enfrentado muitos problemas, tem pautas nacionais importantíssimas para travar, inclusive no Congresso Nacional, e aí você tem tudo interligado, você tem que ter uma representação muito forte da região no Congresso Nacional na próxima legislatura, para defesa do Estado do Rio de Janeiro, dos interesses, principalmente nós, região petrolífera, e o discurso da moralidade da coisa pública, que é uma coisa muito séria. Perfeito. Mas eu acho que caminha mesmo para você ter um segundo turno com esses 2 nomes, e pode ter desistência no meio do caminho, fechamento de apoio, vai envolver também o cenário nacional, e projeção não tem muita, a não ser imaginar. Vem algum Witzel aí do nada, e a gente não... Depois daquela, acho que não dá muito para ficar imaginando, não, mas a situação de governador do Estado do Rio de Janeiro é muito séria e, historicamente, a gente precisa resgatar essa confiança do eleitor. Isso é muito importante nesse momento. Obrigado, Júlia. Suzy? Bom, como a Júlia falou, o cenário está se desenhando para Freixo e Cláudio Castro. Acho que a falta de uma terceira via é muito, muito ruim, tanto em nível estadual quanto em nível nacional, porque às vezes tem as pessoas que não estão em nenhum dos 2 lados. E aí não gosta do Freixo por alguma razão, não gosta de Cláudio Castro por outra razão, iria ter essa oportunidade, mas às vezes tem aquele voto útil também. Já que o que eu gostei mais não está subindo nas pesquisas, eu vou votar em um ou no outro, ou não vou votar. Acho que isso assim, essa falta desse terceiro nome é muito ruim. Não que a gente não tenha candidatos bons, mas por uma série de razões, as candidaturas, as pré-candidaturas, na verdade, não estão decolando. Freixo, assim, eu amo de paixão, conheço pessoalmente, conheço desde que ele era assessor de Chico Alencar, e vinha aqui para Campos sábado de manhã, eu pau da vida para ir para a porta de presídio para ele fazer vistoria lá. E aí, assim, muitas vezes o pessoal que é mais de direita fala, porque ele defendia bandido, que não sei o quê.
mas as pessoas não entendem que isso é importante também. As prisões são necessárias, as leis são necessárias, precisa prender, precisa punir, mas precisa também dar uma chance a quem pode ser recuperado, porque tem gente lá dentro e que né, quem é a população carcerária hoje, né, é negro, é pobre, né, são meninos, a maioria meninos jovens, né, que quando não morrem aqui fora vão presos e ficam lá, e é uma escola, né, que às vezes vai preso por causa de uma, sabe, precisava ser punido por causa de uma bobagem, precisava, mas vai para uma escola de crime, né, de aprender outras coisas. E eu conheço Freixo, assim, desde então, assim, gosto muito dele, assim, tenho como meu amigo. E aí, do outro lado da balança, tem o Cláudio Castro, que a gente não conhecia, né, que veio nesse efeito Witzel, né, que eu e Arnaldo Neto fomos os primeiros a entrevistar Witzel quando ele era pré-candidato ainda, na Folha. E aí, quando a gente despediu dele, né, tem uma coisa muito engraçada, que Arnaldo, prazer conhecer. Eu falei, prazer também conhecer o senhor. Ele, não, mas eu vou vir muito aqui porque eu vou ser eleito. E ele tinha lá 1%, né, e foi eleito, e foi isso que se viu aí. Foi eleito na esteira, né, dessas candidaturas da cauda do cometa. E aí, mas assim, fazendo uma justiça a Cláudio Castro, apesar dele ter como ponto sensível justamente a segurança pública, que ainda é uma questão bem complexa, principalmente na região metropolitana do Rio, né, com esses mortes, essas coisas que têm acontecido nas comunidades. Ele tem feito um trabalho que eu identifico como, assim, muito bom. Segurança presente é uma coisa que tem se dado um resultado excelente. Tem outras, essa proximidade, essa articulação com prefeitos, entendeu? De qualquer ramificação que seja. Então, assim, eu vejo o Cláudio Castro também me surpreendeu, né? Vejo que tem essas questões sensíveis ainda, mas assim, o governo que ele está desenvolvendo surpreendeu assim, positivamente com esses pontos, outros também de aproximação, algumas obras que estavam paradas, tentando trazer desenvolvimento, trazer mais empresas para cá. Então, acho que vai ser assim, uma batalha boa, espero, né? Que com poucos mortos e feridos, mas que todos saem e que só lucre o estado do Rio e a população fluminense. Perfeito. Obrigado, Suzy. Dora. Então, sobre a eleição para governador, eu vejo o Freixo que ele tem pautas fortes, tá? Pautas sociais muito fortes, tem um discurso muito bom. O mesmo eu considero o Rodrigo Neves. Eu estou falando com base no quanto já estive com eles, já estive entrevistando-os. O Rodrigo Neves tem a seu favor a questão de ter feito um ótimo governo em Niterói, bem avaliado. E em relação ao Cláudio Castro, eu vou dizer que eu conheço o Cláudio, ele não pode nem lembrar de mim, mas eu conheço o Cláudio desde criança, aos 11 anos, brincando na vila onde eu morava, com os meus irmãos, com as crianças de lá. Foi uma surpresa encontrá-lo na política, vou dizer, uma surpresa. E também, como Suzy disse, eu também estou percebendo o lado positivo do governo dele, com uma menor experiência em relação aos outros dois. Ele nas tragédias, ele está nas tragédias. Naquele caso da BR-356, aqui em São João da Barra, quando rompeu o dique, ele veio, e diferente de outros, ele fez um gabinete ali no meio daquela água. Ele logo, a ex-prefeita Carla Machado foi lá, passou o problema, preocupada, de Barcelos ser toda invadida, e ele logo chamou todos os secretários e falou, olha, vamos fazer o que cada um vai fazer, já destinou 20 milhões para começar o trabalho. Então,
dá para sentir que ele também tem esse perfil, e foi uma grata surpresa, porque um vice é sempre escondido, né? Eu vou lembrar do nosso Malcolm Salem, que sempre disse que nunca quis ser vice, que vice não fazia nada, então esse papel ele não queria para ele. E o que a gente espera dessa eleição? Que tenhamos um governador e um vice que a gente não precise assistir na TV sendo levado num camburão, sendo transferido do presídio por regalias, porque, sinceramente, o Fluminense está cansado de eleger governador e também, pior do que a justiça, acabar na cadeia. E ninguém quer isso, eu não quero isso, e é isso. E a escolha vai ser dessa forma. Então, eu acho que são bons nomes, que a população, eu acho que os três, eu estou falando dos três porque eles estão na frente nas pesquisas, e a população vai ter, sim, eu acho que vai ter boas escolhas, vai poder fazer boas escolhas, e eu espero não queimar minha língua lá na frente e assistir cenas lamentáveis. É só isso que eu tenho a considerar sobre o assunto. Obrigado, Dora. Flávia Ribeiro, por favor. Então, gente, governador, já até falei quando a gente começou, eu falei, né, da vergonha que é a gente ter esse histórico de governadores que terminam o mandato, às vezes nem terminam, né? Não, o histórico recente nem termina. E assim, precisamos prestar atenção, precisamos votar de verdade, pensando em quem a gente está votando, analisando as propostas. O Rodrigo Neves tem sim uma avaliação boa aqui em Niterói, o governo dele foi bom, ele se comportou super bem na pandemia, ele seguiu a ciência, ele fez tudo o que a UF disse que era para fazer, o comitê de gestão, acho que isso conta bastante a favor dele. O Freixo, eu não conheço nem o Freixo nem o Cláudio Castro, como as meninas aí conhecem, são amigas dele, mas tem uma tia do Freixo aqui no meu prédio, para não dizerem que eu não tenho nenhuma curiosidade a respeito. Mas, assim, o que eu acho que a gente tem que prestar atenção é na internet. A eleição, embora polarizada, e vai ser cada vez mais, na internet vai ser um campo de busca de muito voto e de virada de muita coisa. E aí a gente vê artistas que estão muito ligados nisso, mas são cidadãos, né? E estão trabalhando em prol deles e do que eles acreditam. Mas tem grupos políticos também muito bem arquitetados, muito bem calçados, sabendo exatamente como as mídias sociais funcionam e trabalhando para isso. E a gente tem que ficar muito ligado também nas fake news e prestar muita atenção, porque, assim, como as meninas aí disseram, é vergonhoso. E uma outra coisa, saem presos, a gente vê aquelas cenas lamentáveis, como Dora falou, Dora educada, lamentável, é horrível, é horroroso. Grito, a gente já viu, né, conterrâneo sendo preso, gritando, doente, ambulância, tem cada coisa que fala, meu Deus do céu. Mas a gente precisa pensar também que, e assim, eles não perdem a regalia, eles vão ser presos, eles vão isso, vão aquilo, vão continuar comendo banquete de comidinha árabe, vão continuar tendo toalhinha bordada, ar-condicionado, até revestimento para não esquentar muito na cela. E aí, assim, sai de um presídio para o outro. Eu não sei como que ainda está preso, sinceramente. Quando eu vejo sendo trocado de presídio, gente, lamentável demais, assim, é vergonhoso. A gente precisa trabalhar com essa turminha nova e com a turminha velha também, para fazer o nosso papel direito de comunicador, de mostrar a verdade, tentar mostrar, né? Porque às vezes as coisas não são muito simples de serem mostradas, mas é o nosso papel de cidadão, enquanto comunicador, combater a mentira, né? Dar oportunidade que as pessoas escolham, se quer aquela verdade que não é a que a gente acredita, mas que não escolham uma mentira acreditando que aquilo é uma verdade. Que tenham a possibilidade de escolher com mais clareza e que saibam em quem votaram. Eu acho um terror isso, desde adolescente, quando a pessoa falava, não sei em quem votei, pelo amor de Deus. Hoje em dia, então, que a gente está com a comunicação tão facilitada,
vamos saber em quem a gente votou e vamos cobrar por posturas, no mínimo, decentes. Senão... Tá. E mesmo que não seja, que eu não me sinto assim impedida de cobrar a alguém que eu não votei, porque eu não votei nela. Se eu, mesmo que eu não tenha votado, ela é meu representante e ela tem que ter, no mínimo, decência na conduta. Ser honesto e fazer as coisas direito não é uma vantagem, não, é uma obrigação. Não está fazendo nenhum favor a gente, não. É isso. Muito bom, perfeito. É exatamente isso. O estado do Rio vive momentos aí complicados. Temos muita coisa para arrumar e a gente perde tempo em ter que arrumar um governador que cumpra os seus compromissos, que faça o que tem que fazer, né? Com honestidade, que é o que você falou muito bem, que vocês falaram. Honestidade, cumprir o seu dever não é merecimento de medalha, e sim obrigação de todos nós, inclusive, principalmente dos governadores. Bom, vamos fazer o intervalo então. Próximo bloco, o Aloysio vem trazendo o cenário nacional para vocês comentarem, debaterem, para vocês expressarem aí a opinião e a visão de vocês sobre a eleição a presidente polarizada entre Lula e Jair Bolsonaro. Então a gente faz esses comentários. Daqui a pouco peço licença a vocês, meninas, rapidamente, para a gente voltar dentro de instantes no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em toda a região, e o apoio é de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Conte com a Unimed Campos para